Porque a mãe é a conexão total com a abundância. Mesmo que a sua mãe tenha sido uma mãe que te abandonou, que não deu nada pra você, ela deu o principal, a vida. Você não precisa amar, mas você precisa curar a sua mãe e você. Você precisa se desconectar, perdoar, soltar para você voar, senão você não voa. Você já se perguntou por que algumas pessoas estudam, trabalham duro, têm talento, mas parecem carregar uma âncora invisível que as impede de progredir na vida adulta? Elas tentam avançar, mas sempre voltam para o mesmo nível financeiro e emocional. A psicologia comportamental e cognitiva revela que, na grande maioria das vezes, essa âncora foi forjada na infância, através da relação com a mãe. Quando o filho carrega mágoas profundas, apegos disfuncionais ou uma lealdade invisível aos problemas dessa mãe, a vida dele simplesmente trava. Durante os 7 primeiros anos de vida da criança, é uma esponja absorvendo tudo que vê. Ela não tem o cérebro racional, o cérebro é biológico e emocional. E se naquele momento a criança vivia num ambiente de pobreza, se ela viu uma mãe cansada, uma mãe exausta, sobrecarregada, cheia de conflitos, de medos, dificuldades, inclusive dificuldades no relacionamento, a criança gravou tudo isso, registrou na mente inconsciente dela, e todas essas informações podem estar travando esse filho na fase adulta. Porque a criança, quando registra isso, dentro dela, ela sente: eu não posso ir longe demais, eu não posso ser melhor que a minha mãe, que a minha família, porque senão eu vou deixar de pertencer, eu vou deixar de ser parte disso. E a criança, inconscientemente, até a criança lá que existe no adulto, ela prefere não crescer do que deixar de pertencer à raiz, à família, à origem dela. Isso é muito forte, gente. Então, lá na fase adulta, ele é muito inteligente, mas ele não consegue prosperar. Ele está sempre se auto-sabotando, ele quase chega lá, mas o quase não deixa. Sempre acontece alguma coisa e ele volta à estaca zero. Ou então ele sente uma culpa tão grande, o dinheiro mal entra, logo sai, ele ganha, mas perde. E aquela culpa que fica dentro dele de: se eu melhorar, como é que eu posso ser melhor que a minha mãe, melhor que a minha família? A culpa não deixa ir para frente. O primeiro grande bloqueio nasce da mágoa não resolvida. Cientificamente, a mãe é a nossa primeira referência de segurança e nutrição no mundo. Se essa mãe foi fria, excessivamente crítica, punitiva ou indisponível emocionalmente, o filho cresce com uma ferida de rejeição. Na vida adulta, essa mágoa se transforma em um teto de merecimento extremamente baixo. O subconsciente do filho grava a crença de que ele não é digno de coisas boas. Como ele não se sente merecedor de afeto, ele passa a rejeitar inconscientemente a prosperidade, o reconhecimento e a riqueza, sabotando contratos e oportunidades no exato momento em que está prestes a vencer. Eu senti muitas vezes, quando eu comecei a prosperar, era uma coisa tão desconfortável, doía tanto. Teve uma vez que eu fiz uma viagem maravilhosa, eu queria muito fazer essa viagem, a convite de uma amiga. Eu estava num lugar incrível, numa casa, num condomínio fechado, riquíssimo, mas eu tive uma crise de choro. Eu liguei para minha mãe, eu só ficava imaginando minha mãe, meu pai, minhas irmãs, num lugar assim tão inferior àquele que eu estava, e eu não me senti feliz de estar lá. Eu queria voltar para aquele lugar mais pobre, aquele lugar mais simples, que é onde estava a minha família. É como se eu tivesse abandonado eles. Eu não tinha abandonado coisa nenhuma. Todos nós temos direito de prosperar e crescer, mas dentro de mim, você percebe como é forte isso que fica no inconsciente? É como se eu estivesse sendo mais que todos eles e a culpa estava me travando. Enquanto eu não tirei essa culpa de dentro de mim, a minha vida não decolou, a minha vida não foi para frente. O segundo fator é o apego disfuncional. Muitas mães, por causa de suas próprias dores e frustrações, colocam sobre o filho a responsabilidade de salvá-las ou de preencher o seu vazio emocional. O filho cresce sentindo que precisa ser o porto seguro ou solucionador dos problemas da mãe.
Esse apego excessivo impede que ele se sinta livre para construir a sua própria história. Na psicologia, chamamos isso de fusão emocional. O filho não consegue progredir na carreira ou mudar de cidade porque, no fundo, sua mente sente que crescer e enriquecer significa abandonar a mãe à própria sorte. Esses vínculos energéticos, essas questões do passado, principalmente as questões que foram vividas na infância, impactam para o resto da vida se elas não forem curadas. Então, cada criança interioriza de uma forma diferente, né? Eu, na fase adulta, eu tive muita dificuldade para prosperar e eu me vi com dificuldade financeira durante muitos momentos. Eu trabalhava com vendas e eu fazia 2 vendas e depois eu passava um tempão sem vender, ou seja, eu dava um passo para frente e 3 para trás, era sempre assim. E tinha uma coisa também, né? Muitas vezes eu tinha vários negócios encaminhados, mas eu falava, ai, não é muito para mim, ai, não é demais, ai, tá fácil demais, coisas assim, porque era tanta dificuldade. Eu aprendi com os meus pais que a vida é luta, que tem que ser difícil, que tudo que vem fácil vai fácil. Então eu tornava tudo difícil e é isso que acontece com os filhos. Tudo aquilo que eles viram, tudo aquilo que principalmente foi aprendido, foi registrado durante os 7 primeiros anos de vida, e é muita coisa, hein? Mas o bloqueio mais silencioso e devastador de todos é a lealdade familiar aos problemas da mãe. Pela teoria do aprendizado social, o nosso cérebro absorve os roteiros de vida dos nossos pais como regras absolutas de sobrevivência. Se a sua mãe teve uma vida de escassez, sofrimento, sacrifício extremo, ou se ela foi vítima de injustiças financeiras, o seu subconsciente cria um pacto invisível com ela. Você passa a pensar: como eu posso ser rico, feliz e bem-sucedido se a minha mãe sofreu tanto? Ter mais do que ela seria uma traição. Para não se sentir culpado ou excluído do clã familiar, o filho escolhe de forma totalmente inconsciente falhar. Ele repete a pobreza da mãe, repete as escolhas erradas dela e permanece estagnado na vida adulta por pura lealdade à dor materna. Ele prefere empobrecer junto com ela do que prosperar sozinho. Toda a família, inclusive você, pode estar presa nessa lealdade de escassez familiar à memória de pobreza. Isso porque a lealdade de escassez familiar ele é um mecanismo que age no inconsciente, foge à lógica, foge ao racional. Ou seja, conscientemente você diz que deseja ter mais prosperidade, mas inconscientemente você se sente culpada. Como você poderia ter mais se os seus ancestrais padeceram na escassez? Como que eu posso ter mais facilidade, mais dinheiro, sendo que a minha mãe pobrezinha sofreu tanto? A lealdade de escassez familiar é esse mecanismo que faz a gente se sentir culpada, e essa culpa faz a gente não se sentir merecedora da prosperidade, da facilidade, do dinheiro e da abundância. E tudo que você precisa fazer é cortar essa lealdade de escassez familiar para você se abrir para a prosperidade e principalmente para que os seus descendentes não sofram dessa lealdade também. Como é que é a sua relação com a sua mãe? Porque a nossa mãe, a minha mãe, a sua mãe, ela age diretamente na nossa vida no que diz respeito a dinheiro, sucesso, finanças, realizações, planos e projetos, objetivos. Ela deu o primeiro sim na nossa vida. Então a forma que você se coloca diante da vida, a forma que você determina quando você vai ter uma iniciativa ou não, como você inicia planos, projetos, coisas novas, tem tudo a ver com a sua mãe. Como é a sua relação com a sua mãe? A forma como você se movimenta na vida, movimenta pela vida. A sua mãe foi quem te deu o primeiro sim. Exatamente como você olha para sua mãe, exatamente as imagens que você tem internalizadas da sua mãe, você tem da sua vida. Então, cada mas que você coloca ali, eu me dou bem com a minha mãe, ou eu quero me dar bem com a minha mãe, mas ela me batia, ela me prejudicou, ela me amaldiçoou. Não importa o que você coloque depois desse mas. Esse mas que você coloca aí, ele está sendo refletido na sua vida. Então, eu vou trabalhar, mas o meu trabalho não me dá dinheiro suficiente.
Ah, eu gosto do meu marido, mas o meu marido não sei o quê. Quando você coloca esses mas na relação com a sua mãe, esses mas se perpetuam para a sua vida. E quando existe qualquer conflito com essa mãe, seja o conflito que for, a pessoa que está rejeitando a mãe, ela rejeita também o seu próprio merecimento, a sua própria vida. E o dinheiro está muito relacionado com isso. O dinheiro é uma energia. Você recebe dinheiro em troca de um trabalho que você fez, de um serviço que você desenvolveu. Quando você tem crenças em qualquer nível da tua mente de não merecimento, esse dinheiro não flui, dá problema. Ou você recebe, gasta demais, ou você nem recebe porque talvez você acredite que você não é bom o suficiente. E tudo isso está relacionado com essa mãe, porque a mãe foi a primeira a oferecer. Ela ofereceu a vida, ela ofereceu a nutrição, ela ofereceu tudo aquilo que era necessário naquele momento. A mãe é a primeira conexão com a abundância que você tem. Quando você não tem a mãe curada em você, as portas da prosperidade e da abundância não se abrem na sua vida, porque a mãe te deu a vida. Independente do que tenha acontecido entre vocês, é importante você limpar as mágoas, você perdoar, você mudar o jeito que percebeu o comportamento da sua mãe e fazer as pazes com a sua prosperidade. Perdoar não é validar o que a sua mãe fez, é entender que cada um faz o melhor que pode com aquilo que tem. Você tem coisas para resolver com a sua mãe? Você não precisa resolver tudo com a sua mãe. Agora, o que você precisa é não viver a vida que ela viveu. Temos muitas situações para resolvermos com as nossas mães. O que acontece? Nós queremos viver ou repetir a vida delas. E isso é uma ação inconsciente. Então eu fico repetindo o que ela viveu, de medo de crescer, de medo de ir para a vida, de medo de prosperar. Então, se a sua mãe não teve um relacionamento amoroso bacana, você não dá certo no amor. De alguma forma você enrosca no amor. Se a sua mãe não conseguiu trabalhar, não conseguiu fazer dinheiro, você procrastina, você se sabota, você não faz o que precisa fazer. Se a sua mãe não conseguiu ter uma carreira ou empreender, você acha que não tem o direito de fazer isso. E tudo isso você não percebe, só que a sua vida não anda. É só olhar para a sua vida. Você tem enrosco com a sua mãe? Ou como está a sua vida? Prosperando, crescendo, alavancando? Ou você parece que vive com culpa, com freio de mão puxado e não consegue fazer aquilo que tem que fazer? Então é o seguinte, não tente resolver tudo com a sua mãe, não. Deixe tudo isso, sabe? Diga, mãe, eu entendo que você fez o que deu conta de fazer. E ponto. E vá para a sua vida e faça o que você tem que fazer. Porque ficando igual a sua mãe, você não vai conseguir ter a paz de espírito que você precisa ter para poder prosperar, criar seus filhos e ir para a sua vida. E como fazer para quebrar esse ciclo repetitivo? Vou te passar 3 técnicas 100% práticas baseadas na psicologia cognitiva e na psicodramaturgia. Técnica número 1, para se libertar do apego disfuncional. A carta de demissão emocional. O apego disfuncional faz o filho agir como o salvador da mãe, paralisando a sua própria vida. A escrita expressiva serve para cortar essa fusão. A ação prática. Escreva uma carta à mão para sua mãe com o título Minha demissão do papel de salvador. No texto, seja direto. Escreva: Mãe, eu te amo, mas eu não sou o responsável por preencher seus vazios existenciais, resolver os seus problemas ou te fazer feliz. Eu sou apenas o seu filho. Eu me demito hoje da obrigação de te salvar e te dou a liberdade de cuidar da sua própria vida, enquanto eu sigo para construir a minha riqueza. Não entregue essa carta. Rasgue-a em pedaços pequenos ou queime-a em um local seguro. O ato de queimar ou destruir a carta sinaliza quimicamente ao córtex pré-frontal que aquele papel de dependência foi encerrado. Técnica número 2, para quebrar a lealdade familiar, o exercício do muro de fronteira. Filhos leais à escassez da mãe sentem que progredir significa deixá-la para trás. Este exercício usa a barreira física e o posicionamento corporal para criar uma separação saudável no cérebro. Ação prática.
Fique de pé no seu quarto, de frente para uma parede. Feche os olhos e imagine que aquela parede representa toda a história de sacrifício, reclamações e escassez que a sua mãe viveu. Dê um passo firme para trás, afastando-se da parede. Estenda as duas mãos para frente, com as palmas voltadas para a parede, em um sinal físico de limite, e diga com a voz firme, grave e pausada: Mãe, eu respeito a sua história, mas ela termina aí. Eu dou um passo atrás e saio desse ciclo. O meu futuro é próspero. Em seguida, vire-se de costas para a parede, respire fundo e olhe para o espaço aberto à sua frente. Esse movimento físico de recuo e mudança de direção treina o seu cérebro para entender que você não está abandonando a sua mãe, mas sim estabelecendo uma fronteira psicológica saudável para poder crescer. Técnica número 3, para liberar mágoas mal resolvidas. O exercício do grito abafado, descarga de frequência. A mágoa e a rejeição sofridas na infância fecham a nossa expressão e travam a nossa voz no mundo. O corpo acumula essa raiva não dita na musculatura da garganta, do maxilar e do peito. Esse exercício usa o som abafado para descarregar essa pressão sem fazer barulho pela casa. A ação prática: pegue um travesseiro grosso, vá para um lugar isolado, sente-se, feche os olhos e traga à mente a lembrança mais dolorosa, a rejeição ou a injustiça que você sofreu da sua mãe. Deixe o peito apertar. Agora pressione o travesseiro com força contra o seu rosto, cobrindo totalmente a boca. Puxe o ar com toda a força dos pulmões e solte um grito contínuo, o mais alto e longo que você conseguir, direto no travesseiro. Grite até o ar acabar, descarregando toda a raiva, o choro preso e a frustração ali dentro. Assim que o ar terminar, tire o travesseiro do rosto, puxe o ar profundamente pelo nariz, solte pela boca e diga em voz alta, com a voz grave, firme e pausada: tudo que eu engoli está fora de mim. A minha voz e o meu futuro são meus. A vibração intensa do grito estimula o nervo vago e descarrega a adrenalina acumulada no peito, trazendo um alívio físico profundo e imediato. Mas atenção! Como esses 3 exercícios mexem profundamente com a química do seu cérebro e descarregam traumas antigos, você não deve fazer todos eles juntos no mesmo dia. O seu sistema nervoso precisa de tempo para processar o alívio e consolidar a mudança. A frequência correta para cada um é a seguinte: o muro da fronteira, a parede para a lealdade familiar. Faça de 2 a 3 vezes por semana. Como essa técnica trabalha o seu posicionamento físico e a criação de limites mentais, a repetição em dias alternados ajuda o cérebro a fixar sua nova postura de independência financeira. Para a técnica do grito abafado para a liberação de mágoas, faça apenas uma vez por semana ou somente nos dias em que você sentir que a raiva, o sufoco ou o aperto no peito acumularam demais. Por ser uma descarga emocional muito forte, o seu corpo precisa de dias de descanso para estabilizar a dopamina. Para a técnica da carta emocional, apego disfuncional, esta é uma técnica de quebra definitiva. Você vai fazer uma única vez e queimar ou rasgar o papel. Se depois de algumas semanas ou meses você perceber que voltou a cair no papel de salvador ou se misturar com os problemas da sua mãe, você pode repetir o processo para reafirmar o seu limite. Progredir na vida não é um ato de desamor.
Limpar essas mágoas e romper com esses pactos invisíveis de sofrimento é o único caminho para você assumir a sua própria identidade. Você não veio ao mundo para carregar o peso dos problemas que a sua mãe não resolveu. O seu sucesso não diminui a história dela. O seu sucesso é a sua única obrigação com o seu próprio futuro. Para firmar esse pacto de vitória e de libertação com a sua nova história, escreva aqui embaixo nos comentários: cortei o laço do sofrimento, o futuro é meu. Faça aqui as técnicas e volte para me contar os resultados. Nos vemos no topo. Até o próximo vídeo.